LGPD é uma lei voltada para a proteção dos dados das pessoas, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas. Hoje nós estamos começando o primeiro episódio de uma série que nós estamos criando aqui no YouTube, que nós vamos trazer convidados para falar um pouquinho de diversas áreas dentro da odontologia. Nosso podcast vai se chamar Pode Sudré, e nós estamos trazendo o nosso primeiro convidado hoje. E hoje o nosso primeiro convidado para o Pode Sudré é o nosso querido amigo, o advogado Emanuel Pacheco, é advogado das nossas empresas, é fundador da Pacheco e Reis, em Juiz de Fora, um escritório grande que trabalha também para várias áreas da odontologia, vários dentistas inclusive. Então, com você, Emanuel. Muito obrigado pelo convite, agradeço a Ana Luísa, Sudré, pelo convite. Espero contribuir aqui com as pessoas e a gente possa conversar, informar e tirar algumas dúvidas. Eu acho interessante a gente trazer para esse Pode Sudré pessoas que sejam dinâmicas, não só ficar falando de odontologia, falar de coroas, próteses e tudo mais. A gente falar também do que envolve a odontologia, que não é somente tratar dos dentes. A gente tem que pensar sempre no paciente como um todo e como ser humano. E muitas vezes esse ser humano que está ali está desprotegido. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de um assunto que eu ainda tenho dúvida, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E muitos pacientes pedem documentação e a gente fala, não posso entregar. A não ser que a pessoa vá pessoalmente, a não ser que tenha autorização expressa. A Lei Geral de Proteção de Dados, que comumente é chamada de LGPD, é uma lei voltada para a proteção dos dados das pessoas, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas. E aí, dentro da odontologia, tudo que é feito a partir do momento que o paciente entra para a clínica, não só lá na sua clínica, como deveria ser em todas, isso necessita de ser documentado. Esses documentos, eles passam por diversas nuances de o paciente precisa ser informado de o que você vai fazer com esses dados, como por exemplo, você vai usar um e-mail marketing, você vai usar um WhatsApp, a LGPD regulamenta isso também, para que eu, Emanuel, como paciente do Sudré, possa deixar claro se eu quero ou não ser contactado com os dados que eu informei ali. E também serve para proteger a empresa, proteger as pessoas da circulação indevida de dados. Então, principalmente na odontologia, esses dados são dados sensíveis, como a lei trata. São dados que não são simplesmente um dado de uma preferência minha de cor ou de comida. É um dado muito sensível, é um dado que ele precisa ser ainda mais protegido. Então, a vedação legal é de que esse dado seja enviado, transportado, qualquer forma aí de ser passado para outra pessoa que não seja a sua titular, sem que haja uma procuração. Então, é uma proibição comum. Eu sei que às vezes as pessoas acham que é simples e tudo mais, mas é simples até que você descumpra e receba uma multa, por exemplo. É simples até que esses dados caiam na mão das pessoas erradas. E assim, o legal é que o advogado sabe das histórias sempre que dá errado. E aí, assim, às vezes lá nunca deu errado, então vocês não sabem das histórias, ou então o paciente que está aqui escutando, para ele nunca deu errado, e aí ele nunca sabe. Mas não é incomum de marido que está terminando com a esposa, ele quer uma retaliação, e às vezes ele sabe que aquilo, como você falou, é uma situação sensível para ela, ele quer uma informação de um determinado órgão, ou de uma determinada situação que foi ali, porque ali você tem muitas informações da pessoa, informações de saúde dela, então essas informações são protegidas por essa lei hoje. Uma lei também que traz as suas polêmicas, traz as suas discussões, mas como eu disse, a gente aqui discute a legislação, mas não discute o cumprimento. Então, essa é a regra. O paciente pode receber pessoalmente os dados dele. Ou, se isso for convencionado, em algum momento ele pode receber no e-mail que ele informou, ou no celular, no WhatsApp que ele informou, mas para que isso seja alterado, precisa de autorização expressa ou de procuração, de alguma forma que não haja dúvida de que ele fez essa autorização. E até mesmo o que é falado dentro de consultório também é proibido, né, nessa lei de ser passados para terceiro. Então, é uma coisa interessante falar que o dentista ele também não pode compartilhar com um amigo ou alguém do bairro dele, da cidade dele, alguma informação sobre aquele paciente. Acho que o Emanuel pode dissertar melhor sobre isso, mas isso é uma coisa... É sigilo.
Sim, não só a LGPD, como também os códigos de éticas das profissões. Eu, como advogado, eu posso contar um caso, mas nunca identificar a parte. Mesma coisa o Sudré, mesma coisa o profissional da odontologia. Por quê? Porque, como você disse, aí eu não tenho a mesma expertise que você em relação aos casos práticos, você lida com muitas situações sensíveis, né? A autoestima das pessoas muitas vezes está nas suas mãos, as pessoas têm ali informações e... os seus preconceitos, os seus conceitos, que é um dever seu manter isso em sigilo, é um dever do profissional, até para que o paciente possa ficar em paz. As pessoas às vezes têm, vocês falaram isso e eu fiquei aqui pensando, né? A pessoa tem vergonha de falar que teve uma cárie, por exemplo, ou que perdeu um dente, e essas informações para muitas pessoas são vexatórias, o que inclusive pode, em caso de um vazamento, causar um dano moral e o paciente ser indenizado em relação a isso. Então, é muito sério. Existem casais casados há 30 anos, 40 anos, que não sabem o que tem o cônjuge usa. Se usa uma prótese, se tem todos os dentes e tudo mais. E um não gosta de entrar na sala com o outro, muitas vezes. Eles têm essa privacidade deles, que já estão há 30, 35, 40 anos lá. Então eles têm muito disso. Então por quê? É uma coisa que é muito pessoal. É respeitar o espaço então, a do gente tem que outro. respeitar. Agora, você entrega um documento falando o que o paciente tem em boca, um raio-x ou uma foto do paciente para qualquer um que for lá buscar, ou mesmo que seja para o cônjuge, não posso entregar, pelo menos eu acho que não, né? Então... Não pode entregar, essa conduta é a conduta correta, e se o cônjuge precisar pegar, ele precisa antes de ter documentos hábeis para isso, que vai precisar estar na forma da legislação também, que é a procuração. Isso eu posso colocar no nosso contrato, então, por exemplo, porque lá tem muitos filhos que levam os pais que já são bem idosos, e então é responsabilidade do responsável, né? Eu posso colocar isso em contrato? Isso é legal. A gente tem que lembrar aqui que a gente está numa relação privada também. A relação de consumo é uma lei de ordem pública, mas a relação também é privada. Então, o contrato e pasmem, alguns profissionais não utilizam desse instrumento. Esse instrumento ele é muito importante. Por quê? Porque ali você vai delimitar qual é o objeto que você vai realizar, você vai determinar quais são os serviços que serão prestados, qual é a forma de pagamento, como esse pagamento acontecerá, quais são os riscos do procedimento. Isso tudo faz parte de uma relação contratual. E aí, em regra, quando isso acontecer, ou quando o paciente ele houver necessidade de outra pessoa pegar os exames e ter acesso, isso sim pode constar no contrato, principalmente dessa pessoa que ela vai com alguém e ela já autoriza no momento da contratação, no momento do contrato, que outra pessoa tem acesso a isso. Isso também, até pela idade, e não só significa que é a idade, mas as pessoas que são interditadas, porque aí existem outras pessoas que são hábeis a pegar documentos para ela, para que a gente possa estabelecer essa relação. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, a pessoa foi levar o seu pai, foi levar a sua mãe para a consulta, o cuidador, se o paciente expressamente constou no contrato o nome, indicou uma pessoa que pode ter acesso aos seus dados e aos seus documentos, essa pessoa está autorizada. Expressamente, nome, CPF e assinatura dessa pessoa. Legal. Dá para não acabar nunca? Dá para continuar conversando aqui? Muito bom o papo, é gostoso. Ai, Manuel, quero te agradecer por essa conversa maravilhosa. Espero que tenha mais, que você possa voltar mais vezes aqui com a gente. E assim como eu adoro ir lá no seu escritório para a gente bater papo, para conversar sobre investimento, eu acho que é uma conversa boa também. É um papo bom para um próximo podcast aqui também, já que a gente quer dinamizar, não só falar de odontologia, eu acho que é uma coisa legal de falar de investimento, da parte financeira também do paciente, até para o paciente conseguir fazer o seu tratamento. Então, para ele, isso aí seria uma coisa legal da gente pensar no futuro também, no futuro podcast, para orientar os pacientes em relação a isso. É isso. Adorei, muito obrigada. Obrigado, eu agradeço o convite e estou à disposição, não só nas redes sociais, como também nos celulares, não só para os pacientes que vierem a precisar, mas os profissionais também, estou aqui para isso. As pessoas me encontram lá nas redes sociais, no Emanuel Pacheco, com 2 M's. Vou estar lá sempre nas redes sociais documentando minha rotina, tentando mostrar que eu sou um profissional ético e conquistando aí o meu trabalho. E curtam aqui o nosso primeiro podcast. Mande para o seu amigo aí, falando se gostou, se não gostou. Faça comentários, que a gente vai prestar atenção no seu comentário e devolver cada resposta para vocês aqui. E
finalizando. Quem tiver sugestões para os próximos assuntos que vocês se interessarem, que quiserem saber, outros profissionais, outras áreas, podem mandar para a gente também. O episódio completo está no YouTube. Nós vamos postar. Muito obrigada, pessoal, por terem assistido. Deixe seu like, seu comentário aqui embaixo, como ela falou. Comentem aí quais são os próximos profissionais, próximos temas e próximos assuntos para o nosso podcast. Muito obrigada!